Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, abril de 1858, número 4, parte B. Continuando a leitura anterior, serão colocadas as tríades druídicas. Deus e o Universo. 1. Há 3 unidades primitivas e de cada uma delas não poderia existir mais que uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda oposição. 2. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas: toda a vida, todo o bem e todo o poder. 3. Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder, e de cada coisa não poderia haver uma parte maior. 4. 3 coisas Deus não pode deixar de ser: o que deve construir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. 5. 3 garantias do que Deus faz e fará: seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Pois não há nada que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por um atributo. 6. 3 fins principais da obra de Deus como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem e esclarecer toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser ou, o contrário, o que não deve ser. 7. 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. 8. 3 forças da existência: não pode ser de outro modo, não ser necessariamente outra e não pode ser melhor pela concepção. Nisto está a perfeição de todas as coisas. 9. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10. 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. 11. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelos conhecimento perfeito de todos os meios e o poder divino de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Os 3 círculos. 12. Há 3 círculos de existência: o círculo da região vazia, selgante, onde, exceto Deus, não há nada vivo nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, a brete, onde todo ser animado procede da morte que o homem atravessou. O círculo da felicidade, Gwenfid, onde todo ser animado procede da vida que o homem atravessará no céu. 13. 3 estados sucessivos dos seres animados: o estado de humilhação no abismo, Anofne, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. 14. 3 fases necessárias de toda a existência em relação à vida: o começo em Anofne, a transmigração em Abrede e a plenitude em Gwenfid.
E sem essas três coisas, nada pode existir, exceto Deus. Assim, em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, em que Deus, por seu poder criador, tira as almas do nada, as tríades não se pronunciam de maneira precisa. Depois de haver mostrado Deus na esfera eterna e inacessível, elas simplesmente mostram as almas se originando nas últimas camadas do universo, no abismo, Anofne. Daí passam para o círculo das migrações, Abred, onde seu destino é determinado através de uma série de existências, segundo o bom ou mau uso que haja feito de sua liberdade. Por fim, elevam-se ao círculo supremo, Genfid, onde cessam as migrações, onde não se morre, onde a vida se escoa na felicidade, conservando, entretanto, uma atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Na verdade, o druidismo não cai no erro das teologias orientais, que levam o homem a ser finalmente absorvido no seio imutável da divindade. Pois, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio ou do infinito, Selgante, que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo, e no qual nenhum ser, seja qual for o grau de sua santidade, jamais poderá penetrar. É o ponto mais elevado da religião, porque marca o limite fixado ao progresso das criaturas. O traço mais característico dessa teologia, posto seja puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, tal como o Tártaro da antiguidade pagã, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Para os druidas, não existe o inferno propriamente dito. A distribuição dos castigos aos seus olhos efetua-se no círculo das migrações, pela ligação das almas em condições de existência mais ou menos infelizes, onde sempre, senhoras de sua liberdade, expiam suas faltas pelo sofrimento e se dispõem pela reforma de seus vícios a um futuro melhor. Em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem até aquela região do Anofne, onde nascem, e a qual quase não se pode dar outro significado senão o da animalidade. Por este lado perigoso da retrogradação, que nada justifica, por isso que a diversidade de condições de existência no círculo da humanidade é perfeitamente suficiente à penalidade de todos os graus. O druidismo teria, então, chegado a deslizar até a mentepsicose. Mas esse extremo desagradável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas pela via das migrações, como se verá pela série de tríades relativas ao regime do círculo de Abred, parece ter ocupado no sistema da religião um lugar secundário. Salvo algumas obscuridades devidas talvez às dificuldades de uma língua cujas profundezas metafísicas ainda não se tornaram bem conhecidas, as declarações das tríades relativas às condições inerentes ao círculo de Abred derramam as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Sente-se que nela perpassa um sopro de superior originalidade. O mistério que a inteligência oferece ao espetáculo de nossa existência atual adquire nela uma feição singular, que não se encontra em parte alguma. Dir-se-ia que um grande véu, rompendo-se aquém e além da vida, deixa a alma nadar de repente, com uma força inesperada, através de uma extensão indefinida, de que jamais foi capaz de suspeitar por si mesma na sua prisão entre as portas espessas
do nascimento e da morte. Seja qual for o julgamento a que cheguemos quanto à veracidade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é profunda. Refletindo sobre o efeito que inevitavelmente devia produzir sobre as almas simples, esses princípios sobre a sua origem e o seu destino, é fácil compreendermos a enorme influência que os druidas tinham adquirido naturalmente sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos da população como os reveladores do céu e da terra. Eis o texto notável de que se trata. O Círculo de Abrede. 15. 3 coisas necessárias no Círculo de Abrede. O menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo. A matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, o qual não se realiza no estado de carência. E a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências. 16. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente, pela justiça de Deus, o socorro de Deus em Abrede, porque sem isto ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus, e o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. 17. 3 causas da necessidade do Círculo de Abrede: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas, e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e a citral, o mau espírito, e para libertar-se de drogue, o mal. E sem esta transmissão de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. 18. 3 calamidades primitivas de Abrede: a necessidade, a ausência de memória e a morte. 19. 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência: transmigrar em Abrede, transmigrar em Genfide e recordar-se de todas as coisas passadas até em Anófio. 20. 3 coisas indispensáveis no Círculo de Abrede: a transgressão da lei, pois não pode ser de outro modo, o resgate pela morte ante Drogue e Citrol, o desenvolvimento da vida e do bem pelo afastamento de Drogue no resgate da morte. E isto pelo amor de Deus que abrange todas as coisas. 21. 3 meios eficazes de Deus em Abrede para dominar o Drogue e Citrol e para superar a sua posição em relação ao círculo Genfide: a necessidade, a perda da memória e a morte. 22. 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. 23. 3 coisas necessárias à vitória do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha. E com o poder que tem o homem de escolher, não é possível ter a certeza prévia de para onde irá. 24. 3 alternativas oferecidas ao homem: Abrede e Genfide, necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em equilíbrio, e pode o homem à vontade ligar-se a um ou outro. 25. Por 3 coisas cai o homem na necessidade de Abrede:
pela ausência de esforços com o conhecimento, pelo não apego ao bem e pelo apego ao mal. Em consequência destas coisas, descem a brede até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. 26. Por três coisas retorna o homem necessariamente à brede, embora, noutros sentidos, esteja ligado ao que é bom pelo orgulho. Cai até o anovo, pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente, e pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí, transmigra novamente para a humanidade como antes. 27. As três primeiras coisas a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Estas três coisas são chamadas as três vitórias. 28. Há três vitórias sobre Drog Citral: a ciência, o amor e a força moral, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas três vitórias começam na condição de humanidade e se desenvolvem eternamente. 29. Três privilégios da condição do homem: o equilíbrio do bem e do mal e da faculdade de comparar, a liberdade na escolha e daí o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento e daí a preferência. Estas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se no mais abaixo ponto da escala da vida. E se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 27ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica esse ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí, consequentemente, desde a origem mesma da história da alma, a necessidade lógica do progresso. Por isso que os seres não são por Deus destinados a ficar em condição tão baixa e tão obscura. Contudo, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola segundo uma linha contínua. Esta longa vida, nascendo tão baixo para elevar-se tanto, quebra-se em segmentos, solidários na base de sua sucessão. Mas a sua misteriosa solidariedade, graças à falta de memória, escapa pelo menos por algum tempo à consciência do indivíduo. São estas interrupções periódicas no secular curso da vida que constituem aquilo a que chamamos morte. De maneira que a morte e o nascimento, que por uma consideração superficial, formam dois acontecimentos tão diversos na realidade, não são mais que as duas faces do mesmo fenômeno. Uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Considerada em si mesma, não é, pois, a morte desde então uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos
que havíamos contraído em nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, assim, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda da memória que acompanha, não deve ser tomada senão como um benefício para uma consequência do primeiro ponto. Por quê? Se no curso desta longa vida a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, pois que esses dois acontecimentos poderiam desde então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E mesmo do ponto de vista dessa teologia, não é difícil perceber diretamente no que respeita aos períodos passados, em que a perda da memória possa ser considerada um benefício relativamente ao homem em sua condição presente. Porque se estes períodos passados, com a posição atual do homem no mundo de sofrimentos, constituem uma prova, infelizmente foram manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje. Evidentemente, é uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de uma tão grande quantidade de faltas e, ao mesmo tempo, dos mais acabrunhados remorsos que daí nasceriam. Como não a obriga a um arrependimento formal, senão relativamente às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Enfim, segundo esta mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que somos aqui submetidos e que desde o nosso nascimento, por um desígnio, por assim dizer, fatal, determinam a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros, porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e, consequentemente, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda essas mesmas necessidades, tanto de nossa organização física, quanto das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados, que arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, arrastam-nos, por isso mesmo, a nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua concisão energética, elas se acham reunidas a 3 calamidades primitivas e os 3 meios eficazes de Deus em Abrede. Entretanto, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece após a morte alcançar um modo superior de existência? A resposta dada a esta pergunta pelo cristianismo é de todos conhecida. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humildade e da caridade, únicas, eficazes e meritórias aos olhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, diz o Evangelho. Bem-aventurado os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. E esse resultado ela o obtém naturalmente pelo desenvolvimento da força de caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade,
que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, mas só por alimentar as paixões, mas como pelo hábito do desleixo na realização das ações justas, pela falta de firmeza no apego ao que é prescrito pela consciência. Em uma palavra, pela fraqueza de caráter. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso para o céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária à plenitude da felicidade, não se opera simplesmente na alma feliz por uma irradiação do alto, absolutamente graciosa. E só se produz na vida celeste, se a própria alma souber fazer esforços desde esta vida para a adquirir. Assim, a tríade não fala apenas de ausência de saber, mas da falta de esforço para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Realmente, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada ao mesmo título que a ciência e a força moral. Mas aqui, ainda naquilo que tange a natureza divina, é sensível à influência do cristianismo. É a este, e não à forte, mas dura religião de nossos antepassados que pertence à prédica e à entronização no mundo, da lei da caridade em Deus e no homem. E se esta lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Subtraiamos este raio divino e teremos na sua rude grandeza, a moral da Gália, moral que pôde traduzir na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não as soube unir entre si, nem as unir à multidão dos humildes. A doutrina espírita não consiste apenas na crença nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos no Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino, ficaremos admirados ante a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis e incontestavelmente a reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente que é o círculo de Abrede ou da migração, senão as 2 ordens de espírito que se depuram pelas existências sucessivas? No círculo Gwenfid, o homem não transmigra mais, desfruta a suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala a dos puros espíritos, que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam da reencarnação e gozam a vida eterna? Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas por que passou do anófone ou abismo. A perfeita felicidade em Gwenfid, com a diferença, entretanto, que o druidismo admite a volta possível às camadas inferiores, ao passo que, segundo o espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, bastaria acrescentar à nossa escala abaixo da 3ª ordem o círculo de Anófone,
que caracteriza o abismo ou a origem desconhecida das almas e acima da primeira ordem, o círculo dissegante, morada de Deus inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara a comparação. Escala espírita. Primeira ordem, primeira classe, espíritos puros, não mais reencarnação. Escala druídica, Selgante, sede de Deus. Segunda ordem, bons espíritos. Segunda classe, espíritos superiores. Terceira classe, espíritos sábios. Quarta classe, espíritos cultos. Quinta classe, espíritos benevolentes. Sexta classe, espíritos neutros. Genfid, sede dos bem-aventurados, vida eterna. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Sexta classe, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios. Sétima classe, oitava classe, nona classe, espíritos levianos, espíritos impuros. Abrede, círculo das migrações ou das diversas existências corpóreas que as almas percorrem para chegar a Nof e Genfid.